quinta, 7 de julho. Verso para memorizar. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. 1 Pedro 4, 12 e 13. Crisóis de maturidade. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7. Existe uma grande diferença entre corte e poda. Cortamos plantas que não queremos mais. Podamos as plantas para que se desenvolvam e frutifiquem mais. No entanto, ambos os processos envolvem uma faca afiada. A poda exige que se corte partes da planta que podem parecer, a um jardineiro iniciante, o mesmo que a morte. No contexto espiritual, Bruce Wilkinson escreveu, abre aspas, você está orando pelas bênçãos superabundantes de Deus e suplicando que Ele o torne mais parecido com seu filho? Se sua resposta for sim, então você está pedindo pelas podadeiras. Fecha aspas. O que Paulo quis dizer com o espinho na carne? As hipóteses de respostas para isso vão desde ataques constantes de inimigos a uma dificuldade na fala. Uma das possibilidades mais prováveis é que fosse um problema com a visão. Curiosamente, Paulo acreditava que seu espinho havia sido dado a ele. Pergunta 8. O que Paulo quis dizer com a expressão foi-me dado? Quem deu a ele o espinho? Como Deus poderia usá-lo para o benefício de Paulo? O espinho de Paulo tinha um propósito, a fim de que ele não se exaltasse. Não foi por causa de um pecado específico, mas para evitar o pecado. Paulo reconhecia sua fraqueza para o pecado e que esse espinho poderia protegê-lo. Ouça 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pergunta 9. Como Paulo lidava com o seu espinho? Essa fraqueza tinha outros benefícios espirituais para ele? A reação do apóstolo ajuda você a lidar com espinhos que tenha que carregar? As ideias de Deus para seu desenvolvimento são bem diferentes das suas próprias? Em quais áreas da vida você precisa se tornar mais frutífero em justiça? Quais qualidades espirituais deseja pedir que Deus desenvolva em você por meio de sua poda?